E beleza. Isso deixa eu. Bom, até agora, vocês estão me ouvindo e estão vendo minha tela, né? Sim. Beleza. Até agora a gente viu o quê? A gente começou a matéria, né, explicando qual que era a importância da modelagem e tudo mais, né? A gente falou de regressão linear simples. Depois que entendemos qual que era a ideia de regressão linear simples, a gente foi para a regressão linear múltipla, né? A diferença entre a simples e a múltipla era que a simples era uma única variável e a múltipla tinha várias, né? Aprendemos como estimar os betas, aprendemos como estimar a variância dos betas e a gente viu testes de hipóteses, né? Quando a gente está interessado em verificar uma teoria econômica, vamos supor assim, né? A gente precisa testar algumas hipóteses, né? Ou quando você está em algum negócio e vocês, por exemplo, vocês pensam que o efeito final de semana ele é importante no volume de vendas de um determinado produto, né? A gente poderia ter uma variável que seria, por exemplo, madame, se é final de semana ou não é final de semana, e a gente estaria interessado em testar se o beta associado a essa variável é zero ou não, né? Para ver se de fato existe um efeito de final de semana sobre o volume de vendas ou não, né? A gente viu também intervalos de confiança dos betas, vimos intervalos de previsão e intervalos de confiança para os Y, mas isso tudo que a gente trabalhou, a gente fez assumindo um conjunto de... A gente fez assumindo um conjunto de hipóteses, né? Ao longo da matéria, a gente definiu várias hipóteses, né? Por exemplo, que o modelo populacional ele era linear, né? Essa era uma hipótese. Outra hipótese, a gente tinha definido que não existia colinearidade perfeita, né? A gente viu outra hipótese que era a homocerticidade. E, na verdade, tudo que a gente viu nas 9 primeiras aulas, né? Incluindo as UR, né? Todo o modelo de regressão que a gente fez e todas as propriedades dos estimadores foi sobre um conjunto de hipóteses. Mas o que acontece quando essas hipóteses não são verificadas, né? Então, na aula de hoje e na próxima aula, a gente vai falar, vai aprender como verificar as hipóteses e vai discutir um pouco quais são as consequências da não verificação de alguma dessas hipóteses, tá? Só para lembrar, mas essas são as 6 hipóteses do modelo, né? Vocês já perceberam que no meu Spotify eu estava ouvindo a Anitta, né? Mas vamos continuar com isso. Essas são as 6 hipóteses do modelo. A primeira era que o modelo populacional ele é linear nos parâmetros, né? Linear nos parâmetros porque o y e o x não precisam ser exatamente a variável original, né? Poderia ser uma transformação delas, como por exemplo a transformação logarítmica que a gente está falando a roda aqui na matéria. A segunda hipótese é que ela é uma amostra aleatória, né? O vetor de dados y e o x são uma amostra aleatória. A terceira hipótese é a colinearidade não perfeita. Significa que uma variável ela não pode ser expressada com uma combinação linear das outras, né? A gente não poderia fazer isso. A meia condicional zero, a variância constante, né? Sobre essas 5 primeiras hipóteses, a gente trabalhou um monte de coisa, né? Viu que os betas chapéu, eles serão basicamente o melhor estimador linear, não viesado. E essa última hipótese, a hipótese de normalidade, era a hipótese que a gente precisava para fazer teste de hipóteses, né? E intervalos de confiança, né? Mas vimos também que, em amostras grandes, essa hipótese de normalidade pode ser relaxada
E nas amostras grandes a gente vai ter uma aproximação relativamente boa, né? A pergunta se bem que toda a teoria foi construída sobre essas hipóteses, o que acontece quando algumas dessas hipóteses não são verificadas? E isso é um assunto bem importante, tá? Infelizmente, ele é muito negligenciado, né? Muita gente que modela dados, eles esquecem das hipóteses e começam a obter resultados, às vezes, meio esquisitos. Por quê? Porque você simplesmente reparou para aquele valor que o computador cuspiu, mas você não verificou se esses valores faziam sentido, né? Então é isso que a gente vai ver agora, né? O problema é que a não verificação dessas hipóteses, né, se acontece alguma coisa e a gente não consegue verificar, ele vai ter sim um efeito no modelo estimado, né? A gente pode ter resultados bem instáveis, né? Isso que vai depender muito daquela amostra que a gente está tomando, está pegando. A gente pode obter estimadores viesados também. A gente pode ter problemas com a variância dos estimadores, porque vai fazer com que a gente não possa ter conclusões razoáveis, devido a que vai ter problema na hora de fazer os testes de hipóteses, né? O que acontece? Quando a gente dá um summary no modelo, por exemplo, no R, ele cuspe um monte de coisa, né? Cuspe o beta chapéu, o desvio padrão, cuspe a estatística T, os p-valores da estatística T, cuspe o R quadrado ajustado, o teste F, né? Só que tudo isso é importante, mas infelizmente isso não nos ajuda a saber se alguma das hipóteses ela foi violada. Então a gente não sabe, com essa informação, se as hipóteses foram verificadas, né? E quem que vai nos ajudar nessa tarefa? Quem vai nos ajudar são os resíduos. Basicamente, tudo que a gente vai falar nessa e na próxima vai ser baseado nos resíduos. E são os resíduos, quer dizer, o chapéu, né, que vão nos ajudar a descobrir se alguma das hipóteses foi furada ou não. Tá? E tudo isso é conhecido como análise de resíduos, tá? E é uma maneira muito eficaz, é bem interessante, na verdade. É muito, vamos falar assim, simples, tá? De descobrir vários tipos de inadequações, né? No modelo, né? Então, para isso, vamos definir primeiro alguns tipos de resíduos, né? Esse U chapéu, né? Que é y menos y chapéu, né? O verdadeiro menos estimado é o resíduo, né? Esse é o resíduo que a gente conheceu até agora, tá? E basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou expressando lembra-se que o y chapéu, ele é basicamente x' beta chapéu, tá? Só que beta chapéu é quem? X' x a menos 1, x' y, né? Então, eu agrupando aqui e chamando essa matriz de x como h, basicamente meu u chapéu eu posso escrever como 1 menos h vezes y, né? Eu escrevo isso propositalmente, porque essa matriz H é conhecida como matriz chapéu, tá? E ela vai ser interessante daqui para frente. O que a gente vai fazer? Como esses são os resíduos residuais crus, a gente vai padronizar eles. Por quê? Porque padronizar sempre nos ajuda a ver as coisas de uma melhor forma, né? Geralmente, em outras áreas, a gente costuma padronizar, centra isso e divide pelo desvio padrão, né? Mas aqui a gente vai dividir, vai padronizar esses residuais pelo desvio padrão, mas não em geral, para cada um. O U e chapéu, ele vai ser dividido pelo desvio padrão de U e chapéu, né? Então, na verdade, a variância desse U e chapéu, eu posso escrever, lembra-se que esse U é um vetor, né? Então, vou colocar vou multiplicar por um vetor de zeros e uns, onde vai ser 1 na iésima posição e 0
em todas as outras posições. Para quê? Porque isso vai me levar simplesmente a ter o UI chapéu, né? E bom, lembre-se que se eu aplicar a variância nesse U chapéu, é simplesmente vamos ter isso aqui, né? Então, essa forma aqui é uma forma simples de calcular a variância do UI chapéu, né? Que vai ser de cada elemento, né? A gente está interessado, esse H, sim e I, tá? É o elemento diagonal dessa matriz H, né? O 1 vai ser o primeiro elemento da diagonal, o 2, 2 o segundo da diagonal, o 3, 3 assim pela frente. Né? Isso daí é vamos chamar assim, uma gambiarra que a gente faz, né? Um artifício aí para a gente calcular a variância do UI chapéu, tá? Então, a gente vai calcular os retornos padronizados, né? Ou estandarizados, né? Como esse resíduo aí, dividido pelo respectivo desvio padrão desse carinha aí, né? Logicamente que aqui era sigma quadrado, mas sigma quadrado a gente nunca conhece, e substitui por aquele estimador não viesado que a gente já tinha discutido nas outras aulas. Então, esse daí é o resíduo estandarizado, né? Ou padronizado. Mas tem outro tipo de resíduo que é aliás, o mais utilizado, que é o resíduo estudentizado, né? Que ele basicamente é assim, esse Y chapéu, entre parênteses I, significa que a gente calculou, né, o valor estimado desse YI, né, só que sem utilizar a essa observação. A gente tirou a essa observação, né, a gente estimou esse cara aí. Então, esse UI, o chapéu subíndice I, entre parênteses, é residual dessa conta, né? Que seria o original no tempo I, o Y no tempo I, menos o Y chapéu, sem considerar aí essa observação. Né? E isso daí a gente consegue mostrar que é igual a o I chapéu dividido por 1 menos HI. Tá? Então, se dividirmos pelo desvio padrão de UI, que ele está sendo calculado sem aí essa observação, né? A gente tem essa é outra forma de padronizar, né, os residuais. Né? Então, a gente tem dois tipos de residuais, os standardized e os padronizados e os estandarizados, e os estudantizados. Não sei direito como que fala a tradução disso aí, em português, mas a ideia é que temos dois tipos de residuais. Né? E por que precisamos deles? Porque vamos supor que existe um ponto muito diferentão no ponto I. Quando a gente estima um modelo no ponto I, provavelmente esse ponto I vai ser bastante influente. Né? Então a gente vai tirar essa observação, aí essa observação para calcular, fazer todas as contas. Né? Aparentemente, quando a gente pensa que esse quadrado I ele é o desvio padrão sem essa observação, parece que a gente tem que calcular toda hora. Né? Se a gente consegue se provar que a gente não precisa, que a gente fizer essa transformação aqui, onde RI é o resíduo padronizado, a gente calcula tranquilamente, sem precisar reestimar o modelo. Então, a gente tem esses dois resíduos aqui, né, com as suas respectivas fórmulas e notações. Né? E com esses resíduos, eles vão nos ajudar a identificar valores discrepantes, né, outliers, ou valores extremos, e vão nos ajudar a verificar as hipóteses do modelo linear clássico. Então, são esses carinhos aí que eles vão nos ajudar no processo de verificação de hipóteses e verificar se existem outliers.
Como que a gente calcula isso no R? É simples, né? Vamos, aqui eu carrego o pacote do livro. Nesse pacote do livro está um conjunto de dados aqui. Nesse caso, esse aqui. Então, não preciso mais carregar a pasta, né? Pego direto desse conjunto de dados. A gente faz essa regressão. Ou o chapéu é simplesmente com esse comando, né? Residuals do modelo. E para calcular os resíduos padronizados e estudiantizados, a gente vai nesses comandos aqui. Eu deixei na mesma anotação o chapéu RT, como a gente está vendo nos slides, para evitar confusão. Então, com esses residuais, a gente vai ver os gráficos bem legais, que eles vão nos ajudar a entender todas essas coisas, né? Verificar as hipóteses. Primeiro, vamos ver um gráfico para a detecção de outliers. E por que é importante detectar os outliers? Nessas três figuras aqui, é o mesmo conjunto de dados, tá? A que está à esquerda é o conjunto de dados original. A do meio eu coloquei um outlier nessa variável distância aqui, né? Eu contaminei a minha série. E nesse outro eu contaminei essa mesma observação, só que em ambos casos, né? Em dist e em speed. Né? E por que eu fiz isso? Para vocês verem como que a linha reta, né, a reta da regressão, ela foi mudando por uma única observação. Né? Essa única observação está causando uma distorção na equação de regressão. Né? E que ela vai ter consequências no futuro. Então, o que é o ideal? Né? Verificar se existe uma observação extrema, né? E ver se ela tem uma influência na reta de regressão. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, logicamente que aqui, né, como é uma regressão simples, né, a gente consegue ver. Mas quando tem muitas variáveis, fica um pouquinho mais difícil de perceber isso aí. Né? A gente não, provavelmente, se você tem 100 variáveis, você não vai fazer gráfico y cada uma das 100, né? Mas tem uma forma um pouco mais fácil de fazer, talvez. A gente vai fazer um gráfico dos valores estimados e vai colocar eles no eixo X versus os residuais que a gente vai colocar eles no eixo Y. Né? Nesse gráfico, Y chapéu sobre residuais, se algum ponto estiver afastado dos outros, a gente vai começar a suspeitar que ele é um possível outlier. Aqui, para ilustrar, eu vou fazer os gráficos com os três tipos de resíduos, tá? No gráfico não vai ter diferença. Mas o residual estudiantizado ele é o preferido, porque às vezes ele pega a informação que com outros residuais a gente não consegue pegar. E por isso que a gente acaba mais utilizando os resíduos estudiantizados. Deixa eu explicar esse gráfico aqui. Ó. Na primeira linha são os resíduos normais, no do meio os padronizados e na última os estudiantizados. A primeira coluna são a série com outliers, com um único outlier, né? E a segunda coluna é sem outliers. Né? Podem ver que no eixo X está o Y chapéu e no eixo Y estão os residuais. Né? Veja que na primeira coluna tem um ponto bem afastado de todo mundo, né? Não sei se dá para ver aqui, mas é único, eu não consigo marcar aqui com outra cor, mas dá para ver que tem um ponto no canto superior direito, né? Tem 6 figuras, né? Nas 3 figuras da esquerda, em todas elas tem um ponto no canto superior direito. Né? Isso daí está apontando que, olha, parece que tem uma observação muito diferente dos caras. Né? Então a gente já começa a suspeitar que tem uma informação atípica. Né? Então, a gente tem que ver, revisar os dados, fazer uma análise exploratória mais caprichada, né? E avaliar
de onde que vem essa observação atípica, né? Pode ser um erro de digitação, né? Pode ser um cara que a gente não tem explicação de nada, mas a gente tem que prestar atenção porque, como a gente viu na figura anterior, esse cara vai afetar nossa estimação, né? Então, e com esse gráfico que a gente detecta se tem observações atípicas. Outro tipo de gráfico é o gráfico de probabilidade normal. Tá? Esse gráfico vai nos ajudar a ver visualmente se a hipótese de normalidade está sendo satisfeita ou não. Né? Mas ele também vai nos permitir identificar se as caudas da distribuição elas são mais pesadas do que as caudas da distribuição normal. Ele vai nos permitir identificar assimetrias. Né? E a gente vai ver que nesse gráfico, a gente vai fazer esse gráfico com esses dois comandos, né? Que é norm, e esse normal aqui vai ser o conjunto de dados, no caso dos resíduos, né? E que line? Que line vai trazer uma linha reta, e que a gente espera sobre a suposição de normalidade que todos os pontos estejam sobre a reta. Por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que nossos resíduos tem essas quatro caras aqui, tá? Um deles se comporta como uma normal, outro com uma distribuição T, né, que tem uma cauda um pouco mais pesada, outra com uma simetria positiva bem forte, e outro com uma simetria negativa bem forte. Então vamos fazer o gráfico da distribuição, o gráfico aqui. Né? Veja, naquele que fala normal, quase todos os pontos estão na reta. Né? Um pouquinho no final, mas tudo bem. Já o caso da T, da distribuição T, que as caudas são mais pesadas, vejam como os pontos no finalzinho começaram a se afastar mais da reta. No caso de assimetria, ó, positiva, olha o que aconteceu aqui, ó. Um monte caiu fora da reta e ficou bem marcado. E no caso de negativa, aconteceu um efeito contrário, só que no positivo está indo para cima e no negativo está indo para baixo, né? No gráfico. Né? Então a gente espera o quê? Se fossem normais, que se comportem que nem o gráfico do normal. Né? Qualquer coisa que se afaste desse gráfico é uma indicativa de que os dados, os residuais no caso, não têm uma distribuição normal. E como que a gente faz esse gráfico? Lembra-se que norm, a gente coloca o conjunto de dados, os residuais aqui, e que line para fazer aquela linha para ver se os pontos estão sobre a linha ou não. Mas esse gráfico de probabilidade normal, ele também nos ajuda para detectar outliers. Veja que no gráfico da esquerda é da distribuição normal, né? Eu estou um pouquinho afastado no final, mas está tudo bem. Mas veja como esse caso aqui, que eu coloquei dois outliers, aparecem dois caras afastados. Né? No gráfico da direita, estão perto do menos 6 e menos 3. Né? Quer dizer, o gráfico de probabilidade normal, ele também nos ajuda a verificar se temos algum outlier aí na nossa base de dados. Lembra-se que esses gráficos são feitos sobre os residuais. Né? Outras hipóteses que são para verificar é a hipótese de homocedasticidade, né? Que diz que a variância U é sigma quadrado, que é constante, e a forma funcional. Né? Lembra-se que uma das hipóteses principais, a primeira, aliás, é que existe uma linearidade nos parâmetros. Né? Vamos supor que em lugar de você modelar, sei lá, y igual a beta 0 mais beta 1x, né? Você faz isso,
Mas, na verdade, você deveria ter feito log de x. Né? Então, esses gráficos eles vão nos ajudar a descobrir isso aí. Esse gráfico aqui, de novo, no eixo x são os valores estimados, né, e chapéu, e no eixo y são os residuais, preferentemente os estudiantizados. Né? Se a gente encontrar um padrão, como a figura A, né, que não tem padrão, nossa análise está ok, está correta. Se a gente encontrar um padrão como esse B aqui, né, esse que está no quadrante superior direito ou no quadrante inferior esquerdo, vocês estão vendo que a variabilidade dos residuais ele está variando dependendo onde está o X, onde está o Y de chapéu, quer dizer. Né? Então, tanto o B quanto o C, eles estão dando uma indicativa de que a hipótese de homocedasticidade ela não está sendo satisfeita. Por quê? Porque vemos que tem períodos com mais variabilidade do que outros. E, finalmente, o gráfico D, que está no quadrante inferior direito, a variabilidade dele é quase constante, né? Mas a gente vê que tem uma forma diferente, né? A gente está vendo que a forma como a gente modelou tem uma forma que a gente, uma forma funcional que a gente não está pegando direito. Então, em lugar de ele se apresentar como na figura A, que traça uma reta, né, paralela e fica tudo dentro bonitinho, ele começou a ficar quase uma parábola, né? Então a gente tem aí um indicador de que a forma funcional não está funcionando corretamente, tá? Então, só enfatizando aqui que a gente sempre prefere utilizar os resíduos estudiantizados, né? E, de novo, o modelo A é aparentemente ok, o B e C indicam que a variância dos erros não é constante, né? E D indica uma não linearidade. E aqui um lembrete, que é para termos cuidado, que o gráfico é dos resíduos com Y chapéu, tá? Não com Y. Tem que ser com Y chapéu, tá? E é assim que a gente vai verificar as coisas. Existe outro tipo de gráfico, tá? Uma das hipóteses era de que basicamente os resíduos eles serão independentes. A gente já viu como detectar outliers, normalidade, heterocerticidade, linearidade. Mas a hipótese de que os resíduos são independentes ela também é importante. Né? A gente não consegue verificar aqui bem independência. Consegue verificar uma coisa mais fraca que é correlação. Né? A gente espera pelo menos que esses resíduos eles sejam não correlacionados, tá? Então a gente vai fazer um gráfico que chama gráfico de sequência, que basicamente a gente vai plotar, vai desenhar, né, e os pontos de cada residual na ordem que eles apareceram no seu conjunto de dados. Né? Logicamente que se a gente vem numa sequência temporal, a gente coloca numa sequência temporal. Né? E o outro gráfico é o que a gente chama de função de autocorrelação. Eu não vou explicar bem o que é essa função de autocorrelação, as propriedades, mas eu vou dar a ideia bem por cima para que vocês consigam entender. Tá? Então, lembrando que isso é importante para verificar a hipótese 2, né? Que os erros são não correlacionados, independentes. Então, a gente espera que os resíduos também sejam não correlacionados. Esse é o gráfico de sequência. Né? Como que a gente faz esse gráfico? Você coloca ts.plot, onde eu coloquei normal, você coloca os residuais que você está calculando aí, e vê que esse gráfico tem padrão de nada. Né? E não tem períodos onde o comportamento a variabilidade é maior. Não, aparentemente esse gráfico não fala nada. Né?
Então, é isso que a gente espera ver no nosso gráfico. Mas esse gráfico é difícil de ver. Então, o gráfico mais fácil é esse gráfico aqui, que é ACF, Auto Correlation Function. É a função de autocorrelação. Todos vocês já sabem calcular a correlação, né? Essa função de correlação está fazendo o quê? É a correlação dos residuais no tempo t, com o tempo t menos 1, do tempo t com o tempo t menos 2, do t com o t menos 3, do t com o t menos 4, né? E assim, aqui tem do t até o t menos 30. No tempo zero, a barrinha é 1, porque a correlação dele com ele mesmo é 1, né? Mas a gente espera o quê? Daí que a correlação do t com o tempo t menos k, essa correlação seja zero, né? Ou próxima de zero. Então, essas linhas tracejadas azuis são umas bandinhas aí que a gente espera que todos os pauzinhos aí estejam dentro dessas barrinhas. O que significa isso? Que a correlação é zero, tá? Porque tem que estar dentro dessas barrinhas. Logicamente, como a gente está numa amostra, né, a correlação, eventualmente, não vai ser exatamente zero, né? Vai ser perto disso, tá? Mas a correlação é pequena, né? E para dizer que ele é zero, ela tem que ser no máximo até onde estão essas barrinhas. Passou da barrinha, significa que não é zero, né? Mas, professor, no ponto 25, passou um pouquinho da barrinha. Ok, passou da barrinha. Mas principalmente que a gente mais olha são as primeiras, as 5 primeiras, né? Isso daí pode ser efeito de uma aleatoriedade, o que aconteceu no caso 25. Mas se os primeiros casos estiverem dentro da barrinha, então, ok. A gente fala que os resíduos são não correlacionados. A gente continua, verificou essas hipóteses graficamente e vai tocando a vida. Então, o que fazer depois que a gente faz uma modelagem, que ajusta um modelo? A gente tem que fazer o gráfico de sequência, né? Ou o gráfico da função da correlação, para ver se os resíduos são não correlacionados. A gente faz um gráfico dos resíduos versus os valores ajustados, né? O valor ajustado no eixo X e os resíduos no eixo Y, para ver que? Para ver se tem outliers, né? Para ver se tem heterocesticidade, ou para ver se a gente não considerou alguma não linearidade, né? A gente faz o gráfico da probabilidade normal, né? Que também, como vimos, nos ajuda a detectar outliers, né? E, bom, o 4 que a gente utiliza esses críticos anteriores, praticamente. A gente faz isso para validar nosso modelo, né? O modelo só vai ser válido se, depois de termos feito todos esses gráficos, os gráficos falam que está ok, tá? Se algum gráfico fala que não está ok, a gente tem que voltar a analisar. Por exemplo, se o gráfico fala que não, os resultados não são normais, a gente vai fazer o quê? Ok, numa amostra grande, não tem problema. A gente continua utilizando teste de hipótese e tudo mais, né? Mas numa amostra pequena, a gente tem que ter cuidado, né? Porque a gente não pode mais fazer teste de hipóteses que assumem normalidade, porque não temos normalidade, né? Por exemplo, se verificarmos que alguma não linearidade a gente não considerou, a gente tem que fazer transformações nos dados, né, para linearizar tudo. Se a gente viu que os residuais são não correlacionados, provavelmente é porque a gente modelou errado, tá? Tem que fazer tudo de novo. Pode ser que a amostra ela veio assim para o problema e aí um problema maior, né? E se a gente verifica que a variância dos residuais, né, ela está mudando para diferentes valores de I, a gente tem que tomar alguma medida corretiva, né? E essa medida corretiva é o primeiro que vamos falar hoje, e as outras eu vou falar na próxima aula. Então vamos falar de heterocedasticidade, que é quando a variância dos
dos erros ela não é constante. Né? Como certicidade significava isso aqui, né? Que a variância do U era sigma quadrado. Esse aí é indicador, então todo mundo tinha a mesma variância. E a gente precisa dela, por quê? Para definir o teste T, o teste F, os intervalos de confiança para beta. Né? Só que se a gente não consegue verificar essa homocerticidade, vamos ter algumas consequências dos estimadores obtidos pelo método dos momentos. Então vamos lá. O primeiro é que esses intervalos de confiança obtidos, eles não são mais válidos. Por quê? Porque os intervalos de confiança, para a sua construção, eles precisam da variância do beta. A gente está trabalhando com uma variância de beta, que funciona, que a gente está calculando tudo sobre homocerticidade, e a gente não tem uma homocerticidade, a gente está calculando essa variância errada. Os testes de hipóteses também não são válidos. Né? Então, em resumo, essas estatísticas que a gente calcula, elas não são mais válidas na presença de heterocerticidade. Tá? Então, uma solução para esse problema é estimar a variância de outra forma, tá? Que é a solução mais simples. É importante mencionar que heterocerticidade ela não tem um efeito na estimação dos betas. Os beta-chapéus eles estão sendo estimados de forma não biasada. Só que as variâncias vão ter problema. Tá? Então, vamos supor esse modelinho aqui, regressão simples, né? E vocês lembram que o beta-chapéu a gente consegue escrever como esse cara, né? Beta1 chapéu igual a beta1 mais essa expressão aqui. Então, se a gente calcular a variância do beta1 chapéu, logicamente, sobre esse suposto de heterocerticidade, quer dizer que cada erro tem uma variância diferente. Como o beta1 é constante, ele sai da variância, ele some. E como estamos condicionados em x, tudo que é x acaba sendo constante também. E como os UI eles são independentes, né? Ou pelo menos não correlacionados, a variância da soma é a soma das variâncias, e esses caras aqui ficam quadrados, então vai ficar esse carinha aqui. De novo, aí caímos naquele velho problema, né? A gente nunca conhece sigma i quadrado, né? Então a gente vai ter que estimar ele. Então, o estimador de White, como vocês querem chamar, basicamente é o seguinte: você substitui esse sigma i quadrado pelo residual no tempo i, no momento i, ao quadrado. E é isso o estimador de White, o White-Huber. Tem várias pessoas produziram em tempos semelhantes. Então, é atribuído esse estimador a várias pessoas. Mas é bem simples. Logicamente que no caso de uma regressão linear mais múltipla, né, é melhor escrever isso de forma matricial, né, onde esse sigma, esse ômega maiúsculo chapéu, é a diagonal com os quadrados de cada um dos residuais. Né. E dessa forma a gente calcula o beta chapéu. Professor, precisa lembrar como calcular isso aqui? Não precisa. O que você precisa saber é que sobre heterocerticidade, as variâncias que a gente calcula quando a gente faz aquele summary do R, né, esses desvios padrão estão sendo estimados de forma incorreta. Então, todas as contas que a gente faz com esse carinha incluído também estão sendo calculadas de forma incorreta. Mas, se você corrigir esse carinha, você pode utilizar todas as outras coisas com aquele carinha sendo estimado corretamente. E a gente estima corretamente através desse estimador. Né? Então, usando as variantes obtidas pelo estimador de White, o estimador robusto, os testes T, F e intervalos de confiança, eles podem ser obtidos como de costume. Então, o desafio agora é simplesmente como fazer isso no R. Você pode fazer na mão também.
Mas como fazer isso no R? Por exemplo, aqui temos esse modelo aqui, né? Com os parâmetros aqui e tudo mais. Para você calcular o estimador robusto, você precisa instalar esse pacote que é Sandwich, instalar e carregar ele, porque esse cara aqui ele é calculado com uma função desse pacote Sandwich, e essa função coeftest ele é do pacote lmtest, tá? Esse HC é o padrão, que para falar que a gente vai utilizar o estimador de White, tá? Então a gente coloca o modelo que a gente já calculou anteriormente, né, com o comando lm, coloca ele como argumento e fala qual que é a correção que a gente quer fazer. Então, aqui ele está calculando a matriz de covariância de forma robusta, e aqui ele vai, com esse coeftest, ele vai soltar para nós aquilo que soltava no summary, só que esses std error já estão calculados de forma robusta. Então, esses valores t e esses p-valores já estão sendo calculados de forma correta, tá? Só para mostrar aqui para vocês, os betas não mudam, né? Porque o beta chapéu não muda se você tem homocerticidade ou heterocerticidade. Mas vejam que a conta do desvio padrão muda um pouquinho, né? Por quê? Porque o Y fez uma correção, né? Aqui está mudando pouco, porque provavelmente não temos evidência de que os dados são heterocedásticos. Mas o que eu quero mostrar é que muda um pouquinho e os p-valores também mudam, né? Então, se você, por exemplo, um teste de hipótese, se eu perguntar na prova, por exemplo, a variável tal é significativa, né? E eu pedi para você verificar se tem homocerticidade ou não, você tem que calcular o correto. Porque se você olhar para o clássico, aquele que solta o summary, você pode tomar uma decisão errada. Você tem que calcular tudo com a correção de White, utilizando esses comandos aqui. Bom, esse é o gráfico dos residuais com os ajustados. Aqui eu inverti aqui. Deveria ter feito embaixo os ajustados e em cima aqui os residuais. Então, basicamente, você está vendo aí um padrão, né? Tem um ponto aqui que pode ser, talvez, um outlier, né? Mas, tirando isso, você não vê nenhum padrão. Então, basicamente, porque, aparentemente, não temos nenhuma evidência de heterocerticidade, né? E eu que explicaria porque todos os valores aqui das variáveis e tudo mais eram tão próximos. Estou pegando aqui outro exemplo. Eu aqui estou só filtrando um conjunto de dados aqui. Tá. Tem esse outro modelo, calcula aqui. São as estatísticas, os p-valores e tudo mais. E agora eu vou calcular com o método robusto, né? Robusto à heterocerticidade. Coloco o modelo que eu estimei antes. Com esse comando calculo a matriz de covariância robusta e solto tudo aqui. De novo aqui para comparar, né? Em ambos os casos as conclusões não mudaram, tá? Por quê? Porque provavelmente a gente não tem evidência de heterocerticidade. Mas em alguns casos poderia haver evidência e aí a gente pode tomar uma decisão errada. Mas aí, até aqui a gente só fez o teste T robusto, né? E o teste F. Imagina que queremos testar isso aqui, né? Temos esse modelo aí, o modelo restrito. E o modelo restrito é de beta do black e beta do white, ele é 0, né? Ambos são zeros, então esse aqui é o modelo restrito. Então o modelo restrito é com todas as variáveis e o modelo restrito é sem aquelas duas variáveis, né? O teste F clássico, calculado com a função ANOVA,
né? A gente olha, esse daqui é estatística F. Esse daqui é estatística F. E esse último valorzinho aqui é o p-valor. A gente rejeita se ele é menor do que 0,05, então a gente não rejeita a hipótese, né? E a versão robusta desse teste F, você coloca o word test, que esse é o comando, que tem que carregar esses dois pacotes. De novo, modelo restrito e restrito, como na classe anterior, só que aqui você vai dar para ele quem? A matriz, covariância robusta, a heterocerticidade. E de novo, né, o teste F aqui e no finalzinho o p-valor, né? Que nesse caso chegou à mesma conclusão que o robusto e não robusto chegaram à conclusão. Por quê? Porque, de novo, olha aqui, a gente não tem evidência nenhuma no gráfico e não dá para ver nenhuma evidência de heterocerticidade. Vamos para mais um exemplo. A gente quer testar se essas duas variáveis aqui, né, que é uma variável com efeito quadrático, são iguais a zero ou não. Então, eu já evitei como fazer as coisas, só queria mostrar a comparação aqui. Vejam que, por exemplo, aqui, se eu calculasse o p-valor da forma clássica, estou falando que, olha, essa variável é zero, né? Porque eu quero que meu p-valor seja menor que 0,05. Só que quando eu calculo com a forma robusta, ele acaba ficando abaixo de 0,05. Então, eu acabo falando que é significativa, né? Calculando de forma clássica, eu falo não é significativa, né? Mas com a correção de heterocerticidade, eu acabo falando que ela é significativa. E a mesma coisa, vamos ver com o teste F, vamos comparar essas duas, né? Se essas duas betas são zero. Com o teste F clássico, o p-valor é maior do que 0,05, então eu não rejeito a hipótese nula, né? E falo que são zero. Só que, quando eu faço com a versão robusta do teste, olha como muda aqui, ó. Eu estou rejeitando a hipótese nula. Mas está levando duas conclusões completamente diferentes. Por que aconteceu isso e por que nos casos anteriores não aconteceu? Qual que é o palpite de vocês? Alguém tem algum palpite? Por que está levando a conclusões diferentes? O que acontece é o seguinte. Nos casos anteriores, onde parecia, né, que utilizar uma coisa robusta tanto faz, né, era porque a gente não tinha nenhuma evidência de heterocerticidade. Mas vejam esse gráfico aqui. Vejam como vemos um padrão, né? Eu tenho que trocar esse gráfico de eixo. Nós vemos um padrão, né? Então, a gente começa a ver uma evidência de heterocerticidade. Então, como temos heterocerticidade, fazer todos os testes de hipóteses considerando homocerticidade, estamos levando a um erro. A gente estava falando que alguns betas não eram significativos, quando na verdade eram sim, né? E a gente só descobriu que eram quando a gente estimou as coisas, principalmente quando a gente tem uma matriz de covariância com um estimador robusto. Então, na presença de heterocerticidade, embora os estimadores de mínimos quadrados eles continuem sendo não biasados, eles não são o melhor estimador, tá? Eles funcionam, mas ele perde mais aquela propriedade de ser o melhor estimador, tá? E bom, o estimador de White ele funciona bem em ambos casos, né?
Vocês veem que quando a gente não tinha evidência de heterocerticidade, a gente ia para as mesmas conclusões. Né? Então, alguém poderia perguntar, então vou sempre usar ele, né? E vai dar bala. Só que ainda a gente prefere, às vezes, verificar essa hipótese, porque sobre hipóteses de normalidade, as estatísticas T e F são exatas, né? Com o estimador de White, são só aproximadas. Né? Então, por isso que a gente ainda verifica e não simplesmente aplica a correção de White para todo mundo. Né? Porque às vezes a gente prefere uma coisa exata do que uma coisa aproximada. Né? Professor, Sim, diga. eu não entendi. Então, no caso, eu deixo de usar o F clássico? Quando você tem heterocerticidade, tem que parar de É, usar essas estatísticas clássicas, o F e o T. mas, então, eu fiquei na dúvida. Isso só dá para ver por meio de gráfico ou pelas variáveis já dá para ver? Na verdade, é assim, com esses gráficos dos residuais e os valores ajustados, você consegue ver se tem ou não heterocerticidade. Né? Então, você primeiro vai ajustar seu modelo, né? E depois vai verificar nos gráficos antes de fazer as interpretações. Né? Por exemplo, aqui a gente viu que tem heterocerticidade. Né? Então, a gente não deveria mais olhar para a estatística T ou a estatística F clássica. A gente deveria fazer a correçãozinha para olhar para os caras corretos. Mas, isso que eu vou falar aqui, talvez graficamente, não para todo mundo fica claro, né? E não, graficamente, não é uma verificação muito formal, né? Imagina, tem um monte de modelo, você não vai olhar o gráfico de todo mundo, né? Então, no final dessa aula, a gente vai ver uns testes que nos ajudam a verificar se existe ou não heterocerticidade. Tá? Que são esses dois testes aqui, Breusch-Pagan e o teste de White. Qual que é a ideia deles? Né? A variância de U basicamente é igual que a esperança de U ao quadrado. Né? Por quê? Porque a esperança de U, no nosso caso, é zero. Né? Então, se existe homocerticidade, esse U ao quadrado, eles não deveriam ter nenhuma relação com alguma variável explicativa. Então, os caras, como logicamente não tem U, mas tem U chapéu, vai ter uma regressão de U chapéu com todas as explicativas, e o White vai além e faz com todas as explicativas os quadrados delas e as iterações 2x2 delas. Né? Então, o que a gente espera? Que os deltas sejam todos iguais a zero. Então, a gente faz a regressão, né? Aí faz um teste F e verifica se são iguais a zero. Agora eu vou ensinar como que faz essa continha aí no R. Vamos supor esse modelo aqui, né? A gente ajusta o modelo como sempre, LM, tudo mais. Esses são a saída padrão, né, do computador, os beta chapéu, o desvio padrão, o valor T e o P-valor. A gente vai fazer agora um teste para verificar. Né? Então, esse Breusch-Pagan, o teste é BP-test, tá? E aqui coloca esse antissado true e ele vai te dar esse P-valor. A hipótese nula, né, o H0, ele é que são homocedásticos. Né? Então, como aqui o p-valor é menor do que 0,05, eu rejeito a hipótese nula e falo que eles não são homocedásticos. Então, eu já tenho uma evidência de heterocedaticidade. O teste de White é igualzinho, só que eu tenho que colocar todas as outras variáveis que são mais chatinhas. Né? E vai falar a mesma coisa. Né? Pra gente, com esse daqui, vai ser mais do que suficiente, tá? Mas se você tiver muita dúvida, pode completar com as iterações 2x2 e tudo mais. Mas
com outro teste suficiente, tá bom? E só queria mostrar uma coisa aqui. Veja que aqui eu modelei preço, né, com essas funções. E aqui eu vou modelar os logaritmos. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente tem heterocerticidade, né, ela pode ser causada porque, na verdade, a gente está usando uma forma funcional errada, né? A gente está modelando x quando deveria modelar log de x, né? É por isso que aqui eu coloquei o mesmo conjunto de dados, só que apliquei logaritmos, para vocês verem que como aqui o teste, ele muda, né? Por quê? Porque agora eu coloquei a forma funcional, vou falar assim, correta. Não é correta, mas mais apropriada, né? Então aí eu não rejeito a hipótese de homocesticidade, né, em nenhum dos dois testes. Então, heterocerticidade, ele é um dos problemas, né, quando a gente faz uma análise de regressão. Que ele não... Professor, Diga, sim, diga. eu não entendi. Você pode repetir? Claro. Você não entendeu a parte do teste ou a parte dos logs que eu fiz no final? Do teste. Essa parte toda final. Tá. A gente tem uma forma gráfica de ver se existe ou não heterocerticidade, tá? Só que uma forma gráfica, ela não é muito formal, né? Então, às vezes, ou às vezes, graficamente, você não consegue perceber, porque seu olhômetro não está tão afiado assim para perceber se tem heterocerticidade ou não. Então, esses dois carinhas aqui, Bruce, Pagan e White, eles criaram testes para verificar essas hipóteses. A hipótese de heterocerticidade, né? O primeiro carinha, ele faz essa regressão, e o segundo carinha estende o trabalho desse aqui, só que coloca os quadrados e os produtos 2 a 2. Né? Por que eles fazem isso? Porque, assumindo homocerticidade, não deveria existir nenhuma relação de regressão aqui. Quer dizer, todos os B, todos os deltas aqui deveriam ser zero. Tá? É isso que eles mostram no trabalho deles. Né? Então, a gente vai aplicar esses testes para verificar nossa hipótese de heterocerticidade. Vocês precisam lembrar dessas equações aqui? Não. Vocês só precisam entender qual que foi a intuição deles para fazer os testes. Tá? Em todos os casos, H0 vai ser o quê? Existe homocerticidade. Se eu rejeitar, quer dizer que não existe homocerticidade, ou seja, heterocerticidade. Então, a gente modela como de costume, né? Modelo igual ao nosso modelo linear aqui. Esse que a gente faz sempre. Eu coloquei aqui só para vocês verem, né? O summary do coisa. Tá? E agora a gente vai testar a hipótese de heterocerticidade. Vamos supor que o gráfico, para você o gráfico não ficou muito claro. Então você fala, ixi, estou na dúvida, tá? Então eu vou fazer um teste. Então, a gente faz esse teste, que é o teste de Bruce-Pagan. Quando você coloca o argumento de entrada modelo, ele vai pegar tudo que precisa desse objeto para fazer o teste. Tá? Então a gente não se preocupa com mais nada. E aqui coloca esse parâmetro como verdadeiro para que nos dê exatamente essa função aqui. Se eu colocar falso, vai dar outro teste. Tá? Tem que colocar verdadeiro para que nos dê exatamente esse teste aqui. O que a gente vai olhar no teste? O p-valor. Né? Sempre a gente está no p-valor, então vamos olhar aqui o p-valor. Nosso p-valor ele é menor do que 0,05. Então a gente rejeita H0. Só que quem que é H0? H0 é homocerticidade. A gente está rejeitando homocerticidade. Você está falando, temos heterocerticidade. Agora, você poderia não estar satisfeito com esse teste.
você poderia fazer a versão estendida, que é o teste de White, né? Eu simplesmente coloco esse tio aqui e vou colocar nos termos a mais que eu quero, né? Eu queria as iterações, nesse caso, e os quadrados. Aqui não apareceu no último, mas os quadrados, né? Então, era basicamente a regressão dos... Esse daí é o Bruce Paga está fazendo isso aqui. E o White, eu estou colocando os quadrados, né? Os quadrados. E estou colocando quem mais? Os produtos 2 a 2. É isso que eu estou fazendo. E de novo, olho para o p-valor. Como o p-valor é menor do que 0,05, né? Eu rejeito H0. Só que H0, de novo, é quem? Homocerticidade. Então, eu rejeito a homocerticidade e vou dizer que tem evidência de heterocerticidade. Então, como eu já percebi agora, já testei que tenho heterocerticidade, eu não posso usar de jeito nenhum nem a estatística T, nem a estatística F, padrão da saída do R. Né? Por quê? Porque elas são construídas baseadas em homocerticidade. Eu teria que fazer aquelas continhas lá que eu tinha feito para corrigir essas estimativas e obtermos os valores corretos. Só que essa é uma solução, né? Pegar os valores corretos. Só que uma coisa que na prática se vê muito comum é o seguinte, que essa heterocerticidade que a gente encontra nos dados, ela muitas vezes é causada por por um erro na forma funcional dos dados. Né? Por exemplo, eu modelei y em função de x, mas deveria ter utilizado log de x, né? Ou eu deveria ter utilizado x mais x ao quadrado, né? Então, eu não peguei uma não linearidade disso aí. Então, isso faz com que apareça uma heterocerticidade. E, geralmente, a gente testa com logs e com quadrado, que é o que quase sempre funciona. Tá? E é isso que eu estou mostrando aqui. Né? Eu apliquei os logs aqui, em preço, tamanho do lote, tamanho da casa, né? E faço os mesmos testes, só que agora no modelo que eu tenho outra forma funcional, né? Com logs. E faço o teste de heterocerticidade de Bruce-Pagen, observo o p-valor. O p-valor ele é maior do que 0,05, então eu não rejeito H0, quer dizer, eu não tenho evidência para falar da heterocerticidade. Eu falo, olha, aparentemente temos homocerticidade aí. E com o teste de White também igualzinho, o p-valor ele é maior que 0,05. Então, eu não rejeito H0 e falo, olha, aparentemente eu tenho homocerticidade nesse modelo aí, nesses dados. Então, esses últimos 2 slides foi para mostrar que às vezes, quando a gente faz alguma transformação nos dados, a gente já mata o problema de heterocerticidade. Tá? Mais ou menos ficou mais claro aí? Ficou mais claro. Beleza. Então, agora, não tudo é flores, né? Não tudo são flores. Esses testes, eles são baseados nas hipóteses 1 a 4. Né? Então, se as hipóteses 1 a 4 elas não forem verificadas, elas vão acabar afetando esse teste também. Né? É por isso que muita gente só roda código né? E não presta atenção para verificar as hipóteses. Só que essa parte de verificar as hipóteses ela é bem importante, porque senão a gente está calculando qualquer coisa, né? Ou está perdendo interpretação, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que verificar as hipóteses e tudo mais, né? Algumas vezes a equação de regressão que a gente está calculando, ela está mal especificada, e nesse caso, os testes de heterocerticidade, eles vão rejeitar H0, né? Quando, na verdade, existe homocerticidade, só que
a gente tinha que aplicar uma transformação nos dados para resolver, né? Então, primeiro, devemos verificar a má especificação do modelo antes ainda de testarmos heterocerticidade. E como vamos verificar essa má especificação é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? E só um comentário aqui. Outra alternativa, né, em lugar de fazer todos esses testes aqui, é utilizar uma outra forma de estimar os parâmetros, que é mínimos quadrados ponderados, que eu acho que vai ser um dos temas do seminário, tá? Eu vou colocar vários temas aí, vocês vão escolher o que vocês acharem melhor. Mas eu estou achando que eu vou colocar isso aí. No livro explica em 3, 4 páginas, é suficiente isso aí, tá? E, bom, a aula de hoje foi em 2 livros. Esses 2 aqui, capítulo 4 desse Introduction to Linear Regression Analysis, e no livro texto no capítulo 8. Deixa eu parar aqui a gravação.